Graça e paz a todos. Fiquei contente em saber que vocês, a maioria, concorda que morar junto, ou manter uma relação sexual, o ato sexual em si, não consolida um casamento. E isso é satisfatório da gente ver como vocês estão pensando no pleno século XXI, não é verdade? Então, eu vou tratar aqui algumas questões. Primeiramente, é não. E, sendo objetiva, é pecado. E o nome do pecado é um nome engraçado, que às vezes a gente não entende, que chama-se fornicação. O que é isso, Esther? O que é fornicação? É todo tipo de relacionamento sexual ilícito. Então, não só. Então, o sexo em duas pessoas que estão morando juntas, que, de certa forma, nos dias de hoje, a gente até considera como sendo tão natural, ele é lícito? Ele não é lícito. Ele é ilícito, ele é pecado, e isso não agrada a Deus. Isso é fato, isso é decisivo, não tem o que se discutir. Agora, a gente precisa pensar que a gente está vivendo numa sociedade que tem um movimento, ela tem uma cultura própria, não é verdade? E que a gente está inserido nesse meio. Como então que a gente vai se posicionar, como a gente vai tratar, ou mesmo se relacionar com pessoas que vivem assim, que não são poucas. Uma das questões que talvez tenha levado muito isso a acontecer, vocês já devem ter percebido, é o quanto que diminuiu o número de cerimônias de casamento, não é verdade? Aquela cerimônia. Mas isso também é outra coisa que ficou muito secularizada. Hoje, uma cerimônia ela está muito mais relacionada àquele conto de Cinderela, do Walt Disney, do que o propósito bíblico, que é responsabilidade de estabelecer uma aliança, laços, diante de Deus, diante de uma comunidade, diante de uma sociedade. Então, muito se vincula a isso. Eu quero até comentar aqui um exemplo próprio da minha família. Uma sobrinha minha se casou numa cerimônia singela. Ela ofereceu simplesmente um bolo de casamento. Eu vou dizer para vocês que foi um dos casamentos mais satisfatórios, mais bonitos que eu já participei. Maravilhoso você ver o coração na presença de Deus, aquela questão de se aliançar diante dos seus pais, aquela resposta para se dar diante de uma sociedade. Isso é importante. Então, para dizer isso, então o casamento, morar junto e praticar o sexo, muitas vezes a gente pode estar pensando na questão de Adão e Eva. O que estabeleceu o casamento de Adão e Eva? Então, foi o sexo? Não foi, porque na realidade ali houve um preparo, houve um compromisso diante de Deus, um estabelecimento. Deus instituiu ali o casamento. A gente vê depois, quando é dado os ensinamentos, Moisés ainda fala, eles não tinham nem pai e mãe, e o que a Bíblia fala? Deixará o homem pai e mãe e se unirá ao outro. E ele fala isso em relação a Adão e Eva. Então, ali a gente vê uma instituição do casamento. Então, o casamento é uma instituição divina e tem que ser considerado. E, lá em 1 Coríntios 7, 9, Paulo diz o seguinte: se você vai viver abrasado ou ardendo em desejos, case-se. E até casar, controle-se. Você tem recursos. A palavra de Deus, Pedro, ele diz o seguinte, que Deus estabeleceu para nós e através do sacrifício de Jesus Cristo, ele ofereceu para nós todos os recursos para uma vida de devoção perfeita. Perfeita, isso é tremendo. Você pode viver, você é um cristão perfeito. É para a perfeição que Jesus morreu por nós, é para a perfeição que Deus nos chamou. Isso é fato. Às vezes ele fala assim, mas eu sou imperfeito, eu sou pecador, mas ele nos chamou para sermos perfeitos. Então, e ele nos dá condições. Então, é melhor se casar do que se abrasar. E por que casar? Porque o casamento foi instituído por Deus para criar relacionamentos fortes, duradouros. Todo casamento válido, ele tem que ter algum tipo de reconhecimento pela sociedade,
Um casamento, eu falar, eu vou juntar com a pessoa, vou viver eu e a pessoa e pronto, acabou. Não é. Um casamento é uma instituição social. Como eu estava conversando com o Tiago em casa, o casamento ele vai produzir relacionamentos fortes, duradouros, ele vai promover o quê? Uma cumplicidade um pelo outro, um ajudando o outro, certo? Ele vai estabelecer também para a sua família, para os seus filhos, um lugar de segurança. O filho ele vai saber que ele tem um pai e uma mãe, que os dois estão unidos no propósito de cuidar. É uma segurança tremenda que essa criança vai ter, que os filhos vão ter. E para não esticar muito o assunto, né? Para que serve? Para reconhecer a responsabilidade. E eu estava conversando com o Tiago em casa, fazendo já dando uma ensaiada, assim, uma prévia. Eu falei, casamento é fábrica de gente. É no casamento que se tem filhos. E quando eu falo que no casamento é fábrica de gente, não é só em relação de pai e mãe fabricar menino, não. No casamento você se torna mulher. No casamento você se torna mãe. No casamento você se torna avó. No casamento, o seu marido ele se torna um pai de família. Nasce um pai, nasce um filho, nasce uma geração que a gente vai ter que cuidar para que ela continue a proclamar os caminhos do Senhor. É uma fábrica, é um projeto de Deus. É no lar, é na família que se estabelece e que se cria gente. Pessoas prontas para viver na sociedade. Amém?